Sábado Santo, vigília da ressurreição de Jesus. Aqui estamos reunidos, unidos a todos que nos acompanham, colocando as intenções de todos. E na alegria, na esperança, mesmo que neste tempo, de alguma maneira de provação, de expectativa, celebramos a vitória da vida. Hoje vamos celebrar a ressurreição de Jesus, que se torna o Senhor do universo pela sua vitória sobre a morte. Nesta vigília, o círio pascual será aceso, luz que ilumina as trevas e nos faz ver sinal de Cristo, que é a verdadeira luz do mundo. Cada vez que, entrando na igreja, virmos o círio pascal aceso solenemente ou de modo mais simples, como vela juntos do altar, lembremos-nos do Cristo ressuscitado. Sua luz renasce para guiar os nossos passos. Quando estivermos atravessando as lutas da vida e até mesmo a morte, lembremos-nos da vitória de Cristo e reanimemos nossa esperança. Ele está vivo e permanece vencedor do pecado. Cristo é o círio pascal a nos transmitir a luz da fé. É a água batismal a nos lavar dos pecados. É o pão a fortalecer nossas vidas. Irmãs e irmãos, nesta celebração de vigília pascal, em que nosso Senhor Jesus Cristo passa da morte à vida, a Igreja convida seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em oração, na mesma expectativa. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo sua palavra e celebrando os seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Nós, neste momento, preparamos o círio pascal, que, de alguma maneira, como lembramos, vai sempre nos lembrar o Cristo vivo no meio de nós. Ele continua sendo nossa luz. No círio pascal, colocamos sinais da sua morte, da sua doação. Colocamos estes cravos, lembrando suas chagas, nas mãos, no pé e no lado. Também no círio pascal, nós lembramos que ele é o princípio e o fim. Lembramos que o tempo que vivemos é tempo da graça, tempo do Senhor. O círio pascal nos lembra o Cristo vitorioso, nos acompanhando com sua graça. Temos no círio pascal o ano 2020, que é este ano da graça do Senhor. Aqui estamos caminhando na fé, crescendo em vida, participando da vitória do amor, da vitória do Cristo, a vitória do reino de Deus. Que ele seja sempre a nossa luz. A luz de Cristo, que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e nossa mente. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus.
unidos a todos os que acreditamos no Cristo e felizes celebramos sua ressurreição, vamos proclamar a Páscoa, razão de nossa alegria. Exulte de alegria dos anjos a multidão, exultemos também nós por tão grande salvação. Do grande Rei a vitória, cantemos o resplendor, das trevas surgiu a glória, da morte o libertador. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. No esplendor desta noite, que viu os hebreus libertos, nós, os cristãos bem despertos, brademos, morreu a morte. No esplendor desta noite, que viu vencer o Cordeiro, por Cristo salvos, cantemos a seu sangue justiceiro. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. No esplendor desta noite, que viu ressurgir Jesus, do sepulcro exultemos pela vitória da cruz. Noite 1000 vezes feliz, Deus por nós seu Filho deu. O Filho salva os escravos, quem tanto amor mereceu? Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Noite 1000 vezes feliz, ó feliz culpa de Adão, que mereceu tanto amor, que recebeu o perdão. Noite 1000 vezes feliz, aniquilou-se a maldade, as algemas se quebraram, despontou a liberdade. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Noite 1000 vezes feliz, o opressor foi despojado, os pobres enriquecidos, o céu à terra irmanado. Noite 1000 vezes feliz, em círio de virgem cera, nova esperança se acende no seio da tua igreja. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Noite 1000 vezes feliz, noite clara como o dia, na luz de Cristo glorioso, exultemos de alegria. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. À luz já da ressurreição do Cristo que se prevê, vamos ouvir a palavra que nos faz acompanhar os planos de Deus, receber a revelação do seu amor salvador. Liturgia da Palavra. Vamos acompanhar as leituras do Antigo Testamento, intercalados de salmos e orações, através dos quais nós, como igreja, meditamos a história da salvação e dialogamos com Deus, que nos fala através das leituras, e nós respondemos através dos salmos. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine os peixes do mar sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai os peixes do mar sobre os pássaros do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e tudo o que rasteja sobre a terra, tudo o que é animado, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era bom,
Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos rezar com o profeta. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, o Senhor, ó meu Deus e meu Senhor. Como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e da luz vos envolvei como num manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Fazei brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado e as plantas que são úteis para o homem. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Deus, nosso Pai, admirável na criação do ser humano e mais admirável na sua redenção, dai-nos a sabedoria de resistir ao pecado e chegar à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Disse aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles, e com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, durante toda a noite, o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar, desde a coluna de fogo e da nuvem, sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar.
Disseram, então, os egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da noite, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas. E o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Vamos juntos proclamar a vitória de nosso Deus. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de meu Pai e o honrarei. O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Vosso povo levareis e os plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Deus, nosso Pai, vemos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas. Como manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó, realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Porque gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário, senão com a satisfação completa? Ouvir-me com atenção e alimentai-vos, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai-vos vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvir e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno.
manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Eis que fiz dele uma testemunha para que os povos, chefes e mestres para as nações. Eis que chamarás uma nação que não conhecias, e acorrerão a ti povos que não te conheciam, por causa do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, que te glorificou. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpido o seu caminho, e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão os meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Quando está o céu acima da terra, como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade, e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Rezemos com o salmista. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus, meu Salvador. Eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria beberei do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direis naquele dia: dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos, proclamai o seu nome, é mais sublime. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Louvai, cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai, cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Deus de bondade, Deus eterno, Deus todo-poderoso, única esperança do mundo, anunciastes pela voz dos profetas os mistérios que hoje se realizam. Aumentai o fervor do vosso povo, pois nenhum dos vossos filhos conseguirá progredir na virtude sem o auxílio da vossa graça. Por Cristo nosso Senhor. Vamos juntos glorificar o nosso Deus, Deus da vida, Deus da libertação. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, nosso Pai, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa igreja o espírito filial, para que inteiramente renovados
vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo, na sua morte fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se formos de certo modo identificados a Jesus Cristo por sua morte por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo do pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive, é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos aclamar o Evangelho com aquele grito de alegria, de louvor a Deus, que tanto repetiremos, o grito da vitória da vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Rendei graças ao Senhor, que seu amor é sem fim. Diga ao povo de Israel que seu amor é sem fim. Digam a seus sacerdotes que seu amor é sem fim. Digam todos os que o temem que seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. Eis o dia do Senhor. Alegres, nele exultemos. Que nos salve, imploremos. Alegres, nele exultemos. Bem-vindos à sua casa. Alegres, nele exultemos. Nós todos, os seus amados, alegres nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamo para vocês a boa nova de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se
e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na alegria, na escuta da palavra, nós estamos vivendo estes momentos, esta celebração, exatamente aguardando podermos proclamar a vitória do Cristo, sua ressurreição, liturgicamente, cantar o nosso aleluia. E nós percebemos que a palavra de Deus nos dá o conteúdo da nossa alegria, nos dá o conteúdo de nós podermos, de alguma maneira, ter razão de acreditar no Cristo. A ressurreição de Jesus é o fato fundamental da nossa fé. Foi em torno da certeza da sua vitória, da sua ressurreição, que os discípulos, ainda abalados com sua morte, começaram a se reunir para constatar sua presença e continuar a sua obra. O que Deus nos falou nesta celebração? Começamos longe, na criação, as ideias centrais que a Bíblia coloca para nós na criação do ser humano. Deus é o Criador, a vida vem de Deus e quer que participemos de sua vida. E aqui neste mundo, devemos ser os senhores de todas as coisas, construir a história, enfrentar as barreiras, como estamos enfrentando, para que a vida floresça e nós sejamos os parceiros, os colaboradores de Deus. Deus Criador. Depois nós ouvimos a narrativa da libertação do Egito. Deus que criou é o Deus que liberta o seu povo da escravidão, para que possa formar um povo feliz, um povo onde um respeite o outro, um seja irmão do outro. Vimos depois o profeta Isaías, manifestando o zelo de Deus para com seu povo, para que, mantendo-se fiel a Deus, pudesse ser um povo liberto, povo feliz, um povo que realmente se respeite e respeite a vida. Vinde a mim, vocês que têm fome e sede de justiça. É Deus que nos sacia, é Deus que nos alimenta. São Paulo, na leitura que fizemos também, nos lembra que nós, sacramentalmente, participamos da morte do Cristo, morte para o pecado, para o egoísmo, para a ganância, para com ele ressuscitarmos para uma vida nova. Portanto, a ressurreição, que será plena no futuro, junto de Deus, todos nós, é uma ressurreição da qual nós participamos cada dia, vivendo a união, a fraternidade, a justiça no reino de Deus. O Evangelho é tão marcante, não é? Como o evangelista e a comunidade de Mateus gravaram estas impressões e marcas da ressurreição de Jesus. As santas mulheres vão ao túmulo, constatam que Jesus não está no mundo dos mortos, recebem o anúncio que ele ressuscitou. E me parece muito marcante duas coisas nessa narrativa da ressurreição. Primeiro, a insistência: não tenham medo, não ter medo de levar avante a obra de Jesus, a obra difícil de defender a vida, promover a vida. Não tenham medo. Não só um mensageiro de Deus lhes diz isso, mas o próprio Jesus. Não tenham medo. Claro que sem a presença física do Cristo, ficava o desafio. Vamos conseguir continuar? Não tenham medo. Nós hoje não temos a presença física do Cristo. E procuramos, na graça de Deus, toda a coragem, todo o ardor para continuarmos a obra de Cristo. E outra coisa que se insiste nesta narrativa da ressurreição é que os discípulos fossem para a Galiléia e lá vão encontrar Jesus. Galiléia. Foi na Galiléia que Jesus viveu a maior parte do seu tempo, no meio do povo simples, pescadores, criadores de animais,
pastores, comerciantes, pessoas que os fariseus consideravam impuras. Estes eram os mais aproximados de Jesus e foram pescadores os primeiros que ouviram seu apelo e começaram a segui-lo. Na Galileia, encontrar Jesus é viver sua vida fraternalmente como irmãos entre o povo, nos pequenos, não buscando glória nem poder, servindo a vida. Na Galileia, dos pequenos, dos trabalhadores, os que procuram em Deus força para viver com dignidade e alegria. É um apelo para nós também, é vivendo este amor fraterno no dia a dia, mesmo quando estamos separados fisicamente um do outro, como nesses dias. É vivendo como irmãos, defendendo a vida dos mais pequeninos, é formando uma família onde um quer o bem do outro, que nós experimentamos a presença e a ação do Cristo ressuscitado. Celebramos esta vigília, felizes por podermos anunciar: Ele está vivo, Ele está no meio de nós, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. Que esta Eucaristia reúna, como em todas as Eucaristias, nossas vidas, esperanças, lutas, nossos pedidos e nosso compromisso de vivermos unidos ao ressuscitado, vivendo vida nova, fraterna, longe do egoísmo e da ganância. Nos faça associados a Ele e a sua obra de levar vida para todos. É assim que estamos celebrando esta Santa Eucaristia. E com confiança vamos apresentar a Deus nossos pedidos, que a sua graça nos acompanhe, para que nós possamos, assim, viver bem o dia a dia de nossa caminhada, possamos viver bem como seguidores de Jesus. A resposta para cada prece será: ouvi-nos, Senhor. Pai Santo, para que a vossa Igreja caminhe com firmeza, seguindo os passos do ressuscitado, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Abençoai o Santo Padre, o Papa Francisco, nosso Arcebispo Dom Moacir, nosso Padre Nasser e todos os ministros ordenados, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Dissipai as trevas do mundo inteiro com a luz do ressuscitado, especialmente essa ameaça do coronavírus, que nos colocou em isolamento social, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Fortalecei os profissionais da saúde que estão na linha da frente no combate a essa pandemia, e a todos que prestam serviços essenciais, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Amparai os que choram e sofrem a perda dos seus entes queridos, e animai-os na esperança do Cristo ressuscitado, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Iluminai os nossos setores, grupos, equipes e pastorais, para que, apesar do isolamento social, continue firmes na fé e no amor compromisso, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Deus de bondade, Deus que criastes a todos para que participássemos da vossa vida, Deus que acompanhastes vosso povo ao longo da história, libertando-o da escravidão, ensinando os seus caminhos pelos profetas, realizando a salvação em Jesus, dai-nos vossa graça, para que nós possamos viver sempre vida nova, mergulhados que fomos na vida do Cristo pelo batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia batismal. Desde os primeiros séculos da Igreja, batismo e Páscoa sempre estiveram fortemente ligados. Por isso, nesta celebração, se não estivéssemos em isolamento social por conta da pandemia da Covid-19, os catecúmenos seriam batizados. Mas hoje, vamos relembrar nosso batismo e renovar nossas promessas batismais. São Paulo já nos lembrou, fomos sepultados com Cristo pelo batismo, sepultados para a morte. Com ele saímos das águas batismais, renascidos, reavivados, para viver vida nova. Vamos renovar a nossa fidelidade a Deus, neste momento, renovando as promessas do nosso batismo.
Irmãs e irmãos, pelo mistério pascal, fomos, no batismo, sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras, e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Portanto, pergunto para todos que aqui estão, em nome de todos, respondem: vocês renunciam ao demônio? Renuncio. E a todas as suas obras? Renuncio. E a todas as suas seduções? Renuncio. Para viver na liberdade de filhas e filhos de Deus, renunciam ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãs e irmãos, renunciam a tudo o que possa desunir as pessoas para que o pecado não domine sobre vocês? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio que é autor e princípio do pecado? Renuncio. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, que é Deus, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso e de bondade, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão dos pecados, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Somos reunidos a Cristo vivo e ressuscitado. Fazendo nossa Páscoa do Senhor, este é naturalmente o ponto mais alto da liturgia pascal. Cada missa em que participamos, não estamos de novo realizando o sacrifício de Jesus. Não. Há um só sacrifício, aquele da cruz. E o sacrifício sacramental na missa nos une àquele sacrifício, àquela doação. Como que cada missa estende até nós aquele momento para colocarmos nossa vida unida do Cristo em oferta ao Pai. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Orem, irmãs e irmãos, para que possamos oferecer um sacrifício que agrade Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor,
corações deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus nosso Pai, acolhei com estas oferendas as preces do vosso povo, para que a nova vida que brota do mistério pascal seja por vossa graça penhor da eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, mas sobretudo nesta noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir, os ministros e todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de nossas irmãs e irmãos, que morreram na esperança da ressurreição, inclusive todos que estão perecendo diante deste flagelo que estamos enfrentando. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança de filhas e filhos,
Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Nesta ceia nos reúne como seus irmãos a caminho. Ele, que deu sua vida por nós, nos sustenta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Nós comungamos aqui na Eucaristia, todos que nos acompanham fazem sua comunhão espiritual. Estamos unidos ao Cristo, é nele que caminhamos, com ele nós contamos. Deus nosso Pai, derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesta vigília, podemos acompanhar
presença amorosa de Deus ao longo da caminhada da humanidade e da nossa vida. Podemos já celebrar a vitória do ressuscitado. Que a força de Jesus nos acompanhe no dia a dia. Sua vida é nossa vida, para que levemos vida para os outros. Vida é dom e compromisso, nas atuais circunstâncias e em todos os momentos. Amanhã, domingo de Páscoa, domingo, dia do Senhor, teremos, se Deus quiser, missa às 10 horas aqui mesmo. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Para que a ressurreição do Cristo seja nossa ressurreição. Mais vida, mais disposição, mais solidariedade, mais fraternidade e justiça. Abençoe vocês, o Deus da vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.